Fala meus amigos, no vídeo de hoje vamos falar a respeito dos efeitos das keywords de Riftbound. Como são muitas keywords, eu separei aqui em 3 blocos. Nesse primeiro vamos falar das primeiras 5, depois outras 5, e num vídeo à parte eu vou falar sobre as questões de combate, e aí vai ser o momento que eu vou falar sobre action, reaction, foco, que é um pouquinho mais complicado para se explicar, beleza? Vamos lá então, sem demora, falar sobre essas primeiras keywords. E aqui, nada melhor do que você pegar o próprio livro de regras para a gente conseguir ter a certeza de que eu estou explicando o negócio certo. Fechou? Vamos lá, então, Accelerate seria a nossa primeira keyword. Coloquei aqui a nossa carta como a representante do Accelerate. E seria esse dragãozinho aqui que você paga 5, lembrando aqui, tá? Lembrando não, isso aqui eu nunca falei. Aqui é o custo da carta, aqui é o might da carta, que tanto vai significar o poder de ataque daquela carta como de defesa e a própria vida da unidade aqui, né? Você perceba que aqui é uma carta do tipo unidade, tá bom? Então, dito isso, você vai ter que essa carta tem a palavra Accelerate, e o que significa dizer, caso essa carta tenha Accelerate, significa o seguinte, voltando aqui para o livro de regras, que caso você vá baixar alguma unidade, o que vai acontecer? Ela, igualmente a outros TCGs, como Magic, você vai ter que as cartas, as unidades ou criaturas, elas descem enjoadas, elas descem cansadas, exaustadas, né? Aqui seria o termo correto para o Riftbound. Significa dizer que você não consegue, em regra, atacar com aquela criatura ou movimentar aquela criatura no mesmo turno que você abaixou. Tem que esperar o turno subsequente quando ela vai estar ready, pronta para poder fazer esse movimento inicial. Beleza? Só que o Accelerate, ela burla essa situação. Ela vai ser um custo adicional que você vai pagar, portanto perceba, você tem que acionar, dizer que vai fazer esse efeito no momento que você paga os custos da carta, depois que esse momento passou. Não é possível mais você utilizar o Accelerate, para que então ela já venha em pé, possibilitando que você faça um movimento no mesmo turno que você baixou aquela carta. Reciclar runa, cara, significa que você vai dispor de menos runas para o turno subsequente do que você teria caso não fizesse esse movimento. É diferente de você usar runa, que seria um de energia, e depois você iria ter de novo aquela runa possibilitada para ser usada no turno subsequente, mas você reciclar, você de fato vai pegar aquela runa que estava ali disponível para você e colocar embaixo do seu baralho de runas. No Riftbound você tem mais de um baralho, tá? Tem um baralho de runas e o baralho do main deck, parecido com One Piece, salvo engano, tá bom? Então também tem essa diferença para você não ficar perdido, você que é de outro TCG. Tá bem, então o Accelerate vai então, em regra, em uma linguagem simples, burlar a situação em que o personagem, a criatura, unidade, desce exaustada, enjoada. Ela já vai encontrar uma posição ready para que consiga fazer o seu primeiro movimento naquele mesmo turno em que a carta é baixada. Beleza? Fechou? Accelerate então. A gente segue e vai para Action, aqui vai ser mais adiante, não vou falar sobre ela nesse instante. Assault. Assault, diferente da situação do Accelerate, ela é uma keyword passiva, uma habilidade passiva. Por quê? Porque você não tem que pagar nada, você não precisa ativá-la, ela simplesmente vai acontecer no instante em que a condição for implementada, que seria o quê? Você atacar, tá? Então, quando você adentra no Battlefield, a gente vai compreender melhor essas situações em outros vídeos, mas a estrutura do LoL seria, do Riftbound, melhor dizendo, seria você ter uma base onde você baixa suas criaturas e outros objetos, e você avança para Battlefields, para você ter o controle daqueles Battlefields. Só que lá no Battlefield podem ter outros personagens, outras criaturas que não são suas. E quando isso acontece, você vai atacar um Battlefield que já tem alguém controlando, acontece um combate. Naquele combate, você, nessa situação que eu descrevi, seria o atacante. Pois bem, quando você está atacando um Battlefield que já está sendo controlado por alguém, o que vai acontecer? Você vai ter um valor de might a mais, um valor de poder a mais de quanto? Aí vai descrever. Assault 1, Assault 2 e assim por diante, vai vir esse valor na própria carta. Quando não tiver valor algum, é Assault 1, tá bom? Sempre quando o valor não estiver determinado, ele vai ser igual a 1. E perceba, mais uma vez, isso só vai ocorrer quando estiver atacando. Portanto, como exemplo, aqui nós temos esse carinha aqui com martelo parecido com o Victor de Flesh and Blood. Então,
Aqui você vai ter que ele custa 2, e aqui não é a situação de você colocar as runas para debaixo do seu baralho de runas, mas apenas você vai usar e no outro turno você vai poder voltar a utilizar aquelas mesmas runas que você usou naquele instante. Pois bem, aqui você paga 2 e vai bater com 2, certo? Só que nessa situação ele dispõe de que? Assault, e não é só Assault 2, fazendo com que, enquanto ele estiver atacando, ele vai ter mais 2, vai ter 4, portanto, ele custa 2 e bate 4 na situação em que ele estiver tentando conquistar ali um Battlefield. Fechou? Assault aqui é uma mecânica um tanto simples, não tem muito o que se falar. Vamos para a próxima. Acho que passei demais. Death Knell seria o próximo? Acho que até é, viu? Passei rápido, é isso mesmo. Death Knell é a próxima e ela é uma situação também facinho de explicar, que é o seguinte: quando a unidade ela morre, ela vai para o trash, que seria o cemitério, ou algo que lembre essa palavra aí para outros TCGs. Quando morreu, vai para o cemitério. No que vai para o cemitério, se dispuser da keyword Death Knell, vai ocorrer um efeito. Que efeito? A própria carta vai descrever. Ela também vai ser uma situação de habilidade que triga, né? Então tem que implementar essa condição de estar indo para o trash, e aí o efeito ocorrerá. Não tem muito mais mistério em relação a isso. Vamos para um exemplo. Tem essa carta aqui que ela aparenta ser bem fraquinha. Eu pago 2 de energia e ela vai bater 1. Que unidade ruim, né? Paga 2 para bater 1. Só que ela dispõe da Death Knell. Quando ela morrer, você dá um draw. Cara, aí já mudou um pouco de figura. Você dá draw aqui e parece ser bem bom, né? Não sei o quão eficiente essa carta vai ser no jogo, mas aqui então foi só para representar essa interação. Próxima, vamos agora, Deflect. Deflect seria o quê? Uma habilidade passiva, na qual, se a unidade que dispuser dessa keyword ela for um alvo de uma escolha de alguma habilidade ou de alguma spell, você que está utilizando aquela spell ou habilidade para tentar prejudicar a minha unidade vai ter que ter um custo maior. Que custo seria esse? Vai ser de pagar runas para baixo do baralho, ou seja, de poder, igual a X. Quanto é que é X? Não sei. Vai ser de acordo com o que a carta estiver ali dizendo, tá bom? Então, se não tiver valor nenhum, assim como foi o caso do Assault, ela vai ser igual a 1. Aqui, ó. A gente tem justamente o que conta aqui a própria, o que seria o Deflect. Então, spells, ou seja, feitiços e habilidades que o oponente controlar, que me escolha, vai ter um custo de 1 de poder igual ao Deflect, né? Que esteja aqui no valor X, a mais do que o próprio valor que custaria aquela spell ou habilidade. E como não, aqui já é outro, meu Deus, onde é que tá? Eu pulei? Acho que eu pulei, não foi, pulei. Aqui eu não coloquei um pobre de um representante de uma que possui aqui o Word Deflect, tá bom. Vamos procurar aqui rapidamente, ou não sei se eu vou encontrar tão rápido assim, só para que a gente tenha também essa palavra representada numa das cartas. Então, esse Puriporo, ele vai ter Deflect, e aqui é Deflect só 1, não tem valor algum, e aí eu já falei para vocês que quando não tem valor é igual a 1. O oponente precisa reciclar uma runa para me escolher como alvo de uma spell ou de uma habilidade. Então, aqui, cumprindo seu papel, esse Poro que tem custo de 2 e bate 2 também possui essa habilidade passiva. Muito bem. Deflect, então, que eu esqueci de colocar um exemplo, a gente já superou. Vamos para o Genkin. Genkin, pelo que soube, é muito comum no League of Legends, onde você poderia saltar de uma Battlefield para outra Battlefield. Eu não sei se é assim que funciona no LoL, mas é assim que vai funcionar no Riftbound. Então, para você que ainda nunca jogou o Riftbound, como é que ele funciona, a mecânica de jogo mesmo dele? Você vai ter uma base onde você vai descer suas criaturas e, como já mencionei, você vai ter 2 Battlefields, e o objetivo do jogo vai ser você conquistar os Battlefields e fazer pontos e vencer o jogo. Tá bem. Como regra do jogo, você vai ter apenas um único movimento. É claro que tem algumas situações que podem burlar isso, mas em regra, você só pode sair da base,
para o Battlefield, do Battlefield para a base. Você não pode se movimentar de um Battlefield para o outro Battlefield, ou seja, uma movimentação lateral, mas sim de baixo para cima, de cima para baixo. Quer ir para outro Battlefield? Num turno você desce para a base, no outro turno você sobe para outra Battlefield. É assim que funciona. Porém, caso a sua carta, a sua unidade dispuser da keyword Genkin, ele consegue burlar essa situação e dar um salto para outra Battlefield. Bem engenhoso para que você consiga pontuar em duas Battlefields ali de uma forma bem rápida e consiga eventualmente ganhar o jogo. Então, seria essa a situação do Genkin. E aqui a gente tem a nossa Vi, que foi uma das primeiras que eu conheci a partir do Netflix, né? Daquela série que tem. Que você tem 2 de custo e 1 aqui, perceba, de poder. Você tem que ciclar aqui uma runa. Então perceba que nem sempre você vai ter apenas o pagamento das cartas com custos de virar a runa, mas também em situações você vai ter que reciclar alguma delas quando a carta for mais forte. Essa aqui bate 3, né? Tem 3 de poder, de might. E ainda tem esse Genkin podendo movimentar essa unidade para outra Battlefield, né? Sem precisar passar pela base necessariamente. Ok, então essa seria a Genkin. Passando adiante, a gente vai ter a nossa última keyword de hoje. Eu acho que uma eu passei batido aqui. Vamos falar de 6 hoje ao invés de 5. Hidden. Essa daqui já é um pouco mais chata de se explicar, porque vocês vão ver. Vou logo para o exemplo, porque talvez fique mais fácil. Veja só, primeiro, Hidden, essa keyword aqui, você vai ter um custo dela também, de você precisar pagar 1 de poder para debaixo do seu baralho, tá bom? E esse poder aqui é livre. Ok, fiz isso, qual que é a vantagem? Vê, ao invés de você ter que pagar o custo da carta, nesse caso seriam 3, eu posso pagar 1 de poder para poder esconder essa carta, né? Hidden vai ser justamente esconder, uma tradução literal, e ela parece muito com quem? Com a carta armadilha do Yu-Gi-Oh! Então, quando é que eu posso colocar uma carta Hidden no campo? Uma carta virada para baixo, onde ela não vai ser conhecida pelo meu oponente. Quando, primeiro, ela dispuser dessa palavra Hidden, a carta, né? E eu controlar um Battlefield. Então, como eu havia mencionado, a estratégia do jogo é você controlar os Battlefields e sair pontuando. Controlou um Battlefield, você pode agora colocar uma e apenas uma carta em regra. Tem situações que é diferente, mas em regra, você só pode colocar uma carta Hidden que dispuser dessa keyword Hidden em campo e na situação em que você controla a Battlefield. Colocou? Massa. O que você teve que fazer? Teve que pagar o custo de reciclar uma runa. Ok. Ao invés, então, você já perceba, né? Ao invés de você ter pago 3 de custo normal de energia, você só teve que pagar 1 de poder. Não sei se não sei qual que é o melhor, vai depender muito do contexto. E nem sempre vai ter um custo de 3, às vezes pode ser um custo maior. E você, ao invés de ter que pagar aquele custo maior, paga somente 1 de poder. Ok, então você fez isso, você vai poder ativar essa sua carta armadilha não no turno que você colocou a carta armadilha, mas a partir do turno subsequente você já pode fazer uso dessa carta para fins de play, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Ela vai funcionar como uma reaction. Eu não falei sobre reaction nem sobre action ainda, mas elas acontecem durante um combate, que é chamado de showdown, e quando adentra ali um oponente tentando contestar a sua Battlefield, abre a janela de combate onde eu posso utilizar actions ou reactions, tá? Que a gente vai falar depois. E a action possui uma velocidade 1 e a reaction possui uma velocidade 2, onde eu quero dizer que 2 é mais rápido do que a action. Ou seja, trocando em miúdos, você colocar uma carta Hidden vai possibilitar que essa carta seja jogada durante um combate numa velocidade maior, ou seja, e também velocidade aqui eu quero me referir que ela vai resolver primeiro, do que uma action. É muito bom, tá? Quando isso for melhor detalhado no vídeo sobre etapas de combate, vai ficar mais claro para você, mas apenas neste instante entenda que o Hidden, ao invés de você pagar o custo da carta, você vai pagar 1 de poder, reciclando uma runa, colocando ela virada para baixo, sendo parecido com uma carta armadilha, você só pode colocar uma por Battlefield em regra e vai poder utilizá-la a partir do turno subsequente, tá bom? Podendo dar o play nela. Pois bem,
Temos muitas e muitas outras keywords que vão ficar para a próxima. Aqui temos a Legion e assim por diante, mas isso aqui eu não vou me adentrar para o vídeo não se estender mais. Gostou desse conteúdo? Poxa, curte, amigo, sugere outros, eu estou precisando de ideias aqui. Beleza? Não é inscrito ainda? Se inscreva e te vejo no próximo vídeo. Valeu!